Olá, turma! Hoje na nossa aula de gramática nós iremos trabalhar o tema artigo, artigo definido e artigo indefinido. Com certeza vocês já ouviram falar desse tema, mas vamos revisar ele, porque com certeza vocês já deram em outras séries, como terceiro e quarto ano. É um tema muito fácil, então vamos lá. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. O artigo também indica o gênero e o número dos substantivos. Vamos lá, agora eu vou explicar para vocês cada uma das palavras que eu sublinhei. Definido. O substantivo é determinado de forma precisa, ou seja, a gente dá precisão, a gente realmente mostra o objeto ou a pessoa quem realmente é, indicando mesmo sem sombra de dúvidas. Indefinido. O substantivo é determinado de maneira vaga, ou seja, se deixa uma dúvida, um talvez, a gente fica na indecisão. Será se realmente é aquela pessoa? Será se realmente é aquele objeto? Gênero. Gênero é feminino ou masculino. Está diretamente ligado ao artigo, tá? O artigo é quem diz se é feminino ou masculino. Número. Plural ou singular. Nós temos, claro, o número plural ou singular porque também está diretamente ligado ao artigo. Por exemplo, eu não posso dizer os gatos. Eu não posso botar o artigo no plural e o substantivo no singular. Se eu tenho um artigo no singular, o substantivo é no singular. Se eu tenho um artigo no plural, o substantivo é no plural. Então, o certo seria os gatos. Artigo definido. Os artigos definidos, como o próprio nome indica, definem ou individualizam os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. São eles. Então vamos lá. Os artigos definidos, eles individualizam porque eles definem realmente, eles dizem é aquele, é aquilo dali. Se eu digo assim, o lápis verde, eu não estou falando que é qualquer lápis, eu estou falando que é aquele único, aquele que eu estou apontando que é verde. Então, o artigo definido, ele define sem te deixar dúvida do que é que a pessoa está te mostrando, seja pessoa, lugar ou objeto. Os artigos definidos são o, a, os, as. O gênero do o é masculino, o número singular. A, gênero feminino, número singular. Os, gênero masculino, número plural. As, gênero feminino, número plural. Por quê? Exemplo, se eu utilizo a palavra as meninas, ela está no plural e o gênero é feminino, por isso que é meninas e não meninos. Nós não podemos utilizar o as para meninos, nós utilizamos os para meninos. Os meninos, não as meninos. Isso não existe. Então, o artigo ele tem que estar diretamente relacionado ao gênero e ao número. Tem que estar correto o gênero sendo feminino quando for feminino e masculino quando for masculino. E o número tem que estar correto também. Singular, singular, plural, plural. Se eu digo o telhado, tá correto. O é masculino, telhado é masculino e o número tá no singular. É só um telhado. Agora, se eu falo os telhado, tá certo? Não, está incorreto. Por quê? Os é plural e é masculino. Telhado é masculino? É, bem, acertou no gênero, mas acertou no número? Não acertou no número. Por quê? Telhado. Os telhado. Telhado está no singular e deveria estar no plural, porque é os telhados. Então, nós devemos toda vez concordar o artigo em gênero e número. Vou mostrar agora para vocês exemplos de artigos definidos. Botei dois exemplos aqui para vocês. Os cavalos foram para a fazenda. Quando eu falo os cavalos foram para a fazenda, eu destaquei bem os e a. Os é artigo definido, masculino no plural, e a é artigo feminino no singular. Porque o está se referindo a cavalos, que também está no plural e também é masculino. E a está se referindo à fazenda, que está no singular e é feminino. Segundo exemplo. As meninas levaram o cachorro para passear. Destaquei os dois artigos, as e o. As se refere a meninas, que está no plural e é feminino.
E o se refere a cachorro, que está no singular e é masculino. Então, os artigos eles têm que ser usados e têm que concordar em gênero e número. Não se esqueçam. Artigo indefinido. Os artigos indefinidos determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar, ao qual não se fez menção anterior no texto. Ou seja, é um artigo que te deixa uma dúvida, que te deixa aquele talvez, será? Não te dá certeza do que é, do lugar, da pessoa, do objeto. Então, os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. O gênero é masculino, o número singular. Uma, o gênero é feminino, o número singular. Uns, o gênero masculino e o número plural. Umas, o gênero feminino e o número plural. Lembrando, assim como o artigo definido, o indefinido também tem que concordar em gênero e número. Nós não podemos utilizar uns meninas. Uns meninas está certo? Não, não está certo. Porque ele é o quê? Masculino. Então eu não posso utilizar meninas. Eu tenho que utilizar uma palavra no masculino. Então eu vou ter que utilizar meninos. Uns meninos. E tem que estar no plural, porque uns aqui está no plural. Então não esqueçam. Assim como o artigo definido, o indefinido tem que concordar em gênero e número. Vou mostrar agora para vocês exemplos de artigo indefinido. Eu botei aqui, achei uma moeda. Por que ele é indefinido? Porque uma se refere à moeda, mas ele não está te falando qual tipo de moeda. Se é de 25 centavos, se é de 50, se é de R$ 1. Ele não te especifica, te deixa aquela dúvida. Qual tipo de moeda? De qual valor? Então, o artigo indefinido, ele sempre te deixa aquela dúvida. Então, achei uma moeda. Pode ser qualquer moeda. Segundo exemplo. Laura faz uns exercícios toda manhã. Só que não define qual é o exercício que ela faz. Ela faz o que? Abdominal? Ela faz prancha? Ela faz salto? Não determina qual é o exercício dela. Só diz que ela faz uns exercícios. Aí tu fica na dúvida. Fica aquela dúvida, fica aquele talvez de qual é o tipo de exercício que Laura faz. Então, artigo indefinido, ele te deixa uma dúvida, não te dá certeza. Artigo definido versus artigo indefinido. Eu botei aqui para vocês uma tabela com os dois artigos, tá? Só para comparar eles dois. Ó, o e são artigos que estão no masculino e no singular. A e uma são artigos que estão no feminino e no singular. Os e uns são artigos que estão no masculino e no plural. As e umas são artigos que estão no feminino e no plural. Cada um deles, alguns são definidos porque definem quem é a pessoa, definem quem é o objeto ou o lugar. E os artigos indefinidos te deixam a dúvida, te deixam aquela informação vaga, te deixam com a incerteza. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam suas anotações, façam as atividades e me mandem pelo e-mail da turma, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.